Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais uma videoaula do curso de Física 4, em que nós vamos comentar e discutir sobre as imagens formadas por refração. Vimos anteriormente as imagens formadas por reflexão, tanto em espelhos planos como em espelhos esféricos, e agora a gente vai tratar dessa imagem quando existe refração, que é basicamente o que acontece em lentes ou em uma superfície transparente, como lago, como um aquário. A imagem que a gente observa do peixe dentro do aquário nada mais é do que uma imagem formada através de uma refração. Então vamos lá. Qualitativamente, nós temos a ideia é mais ou menos a seguinte. Então nós temos aqui uma superfície esférica, certo? Ela está um pouco exagerada, mas é só para poder deixar mais didático o desenho. E nós temos um objeto posicionado no eixo óptico, aqui que é o eixo de simetria, o eixo central. Um objeto localizado no ponto O, a uma distância P do ponto do centro da imagem, do centro de curvatura. E esse objeto emite luz para todas as direções. Claro, a gente só vai pegar um deles, um dos raios, que é esse aqui. E veja que quando ele bate na superfície, a linha normal é essa aqui, ó, que vem do centro de curvatura. Então essa aqui é a linha normal, que ela é perpendicular à superfície, certo? Como ela sai do centro de curvatura, ela é perpendicular à superfície. Então o raio de luz, quando ele bate na superfície, como ele está indo para um meio mais refringente, que é N2 a gente supõe que tem um índice de refração maior do que N1, né? Normalmente a gente tem aqui o ar, que o índice de refração é 1, e o vidro, que o índice de refração é 1,3. Então o que é que acontece? Quando a luz ela refrata em um meio mais refringente, que tem um índice de refração maior, ela se aproxima da normal. Então veja que aqui eu tenho um ângulo maior e aqui eu tenho um ângulo menor. Então a luz, quando bate nessa superfície, ela refrata se aproximando da normal e ela vai cruzar o eixo óptico aqui nesse ponto onde se forma a imagem, certo? Veja que quando a gente discutiu sobre imagem, a gente tinha que desenhar, na verdade, dois raios para saber onde eles se encontravam. O segundo raio, na verdade, é o próprio eixo aqui. Se eu fizer um raio na direção do eixo central, como ele incide perpendicularmente aqui à minha superfície tangencial dessa superfície esférica, né? Ele vai incidir aqui tangencialmente, que se eu fizer uma linha tangencial aqui, ó, ele vai incidir, na verdade não é tangencialmente, ele vai incidir perpendicularmente, né? Ele vai incidir perpendicularmente à linha tangente a tangente, então ele vai refratar sem sofrer nenhuma alteração. Então ele vai em linha reta e aí vai acabar encontrando com esse segundo raio exatamente aqui nesse ponto. Então I é o meu ponto de imagem. Então veja que nessa configuração o meu objeto forma uma imagem real, que é formada depois da superfície. Se eu vier para esse caso aqui, que é o oposto, ó, agora o objeto está dentro do vidro, certo? Dentro do vidro, dentro da água, dentro do meio mais refringente. Quando a luz passa pela superfície esférica, ela se afasta da normal e ela forma novamente uma imagem real do lado de cá. Se eu fizer agora, se eu aproximar o meu objeto, tá vendo aqui? Ele está um pouco mais próximo do que antes. Quando ele vai bater aqui na superfície, ele vai se afastar da normal, só que ele se afasta de tal forma que ele não consegue mais cruzar o eixo central. Então, a pessoa que observa esse objeto, na verdade essa imagem, né, de dentro desse meio N2, ele vai enxergar uma imagem que está formada atrás dele. E essa imagem, veja que ela é virtual. A única diferença aqui é que eu aproximei o objeto. Se eu fizer o oposto, né, como eu fiz aqui antes, se eu colocar um objeto mais próximo da superfície, só que saindo de dentro do meio, então aqui está um pouco complicado de entender, né, mas a luz ela vai bater, vai se afastar da normal e vai formar uma imagem também virtual. Agora, se eu inverter a concavidade, se eu botar uma superfície côncava em vez de ser uma convexa, e repetir, fazer o mesmo experimento, né?
a gente vai ver que a luz ela vai formar nessa situação, nessa condição, uma imagem virtual. E se eu inverter a situação, colocar o objeto dentro do meio mais refringente, isso aqui está ao contrário, né? Está trocado esses N's aqui, certo? Ele vai formar uma imagem também virtual. Então veja que no fim das contas, o tipo de imagem ela vai depender do tipo de curvatura, se é côncavo ou convexo, vai depender da razão entre os índices de refração, né? Porque se você está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, e vai depender da distância entre o objeto e o vértice. Então realmente é uma distribuição que é preciso ser analisada com bastante calma para a gente saber qual é o formato, como é o tipo da imagem formada por refração. Para isso, o que é que a gente faz? Uma descrição quantitativa, ou seja, nós vamos tentar encontrar uma expressão matemática que nos forneça essa informação de uma maneira mais precisa. Então, para isso, eu tracei aqui uma situação de uma superfície côncava, lembrando que, como a gente trabalha com raios paraxiais, essa superfície ela não tem uma curvatura tão acentuada, essa curvatura é bem pequena. Só que a gente faz assim para ficar mais didático, mais ilustrativo, mas ela, né, ela é quase um plano, isso aqui, é quase plano. A curvatura é bem pequenininha comparado às distâncias do objeto. Muito bem, então eu coloquei um objeto aqui extenso, que é essa seta, e vou analisar os raios que saem da ponta. Nós já discutimos bastante isso, porque a gente só usa os raios da ponta, né? O objeto inteiro está refletindo luz aqui, mas a gente só usa o da ponta porque só precisa dele para a gente formar a imagem do outro lado. Então a imagem está formada aqui. Eu vou chamar de S a distância do objeto até o vértice da superfície, aqui. R é o raio de curvatura, vocês sabem que a superfície é formada por um círculo que tem seu raio, e o C é o centro da curvatura, e S' é a distância da imagem até o mesmo vértice da superfície. E eu estou fazendo o que? O meu objeto está localizado no meio de índice de refração N1, e a imagem é formada e a superfície refratora tem índice de refração N2. Então o que acontece? Nós vamos analisar dois raios, um paralelo, né, que vai refletir, vai passar por um ponto, né, exatamente, a gente ainda não está falando em foco, e um outro que vai passar no centro de curvatura, e eles, no cruzamento deles se forma a imagem P. Muito bem, agora é uma questão de geometria aqui. E claro, né, da lei de Snell. Quem controla esse ângulo θ1 e θ2 é a lei de Snell, que diz que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Então a relação entre esses dois ângulos aqui, elas são dadas pela lei de Snell. Nesse raio não existe, nós não precisamos aplicar a lei de Snell porque a incidência ela é perpendicular à superfície tangencial, ou seja, eu incido exatamente na direção da normal. Então a incidência é zero. Se eu tiver θ1 igual a zero, né, pela própria lei de Snell, θ2 também vale zero. Então esse raio de luz aqui a gente já sabe qual é o caminho dele. Agora esse nós temos que calcular. Muito bem, como nós estamos usando raios paraxiais, então nós vamos fazer essa aproximação aqui. Ó. Como o raio é paraxial, esses ângulos, todos eles são muito pequenos. E o seno de um ângulo pequeno é aproximadamente o próprio ângulo. Vocês podem até fazer essa experiência na calculadora. É quase o mesmo valor. Então nós fazemos essa aproximação e a lei de Snell ela fica com esse formato aqui. Bom, então para a gente fazer a relação entre essas quantidades SE e S', vamos começar com esse triângulo PAC, né, que eu tirei daqui. Então essa imagem é exatamente igual a essa. Eu só fiz evidenciar o triângulo para vocês enxergarem onde é que ele está. Pelas próprias leis da geometria plana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então x mais alfa mais beta é 180.
E eu ainda posso considerar aqui, ó, eu tenho um x e θ1, tá vendo aqui? Tá apagadinho aqui, é o θ1 daqui. Isso aqui é uma linha reta, então θ1 mais x vale 180 também. E aí, usando essas duas expressões, substituindo uma na outra, tá aqui, substituir o x por 180 menos θ1, então eu acabo cortando os 180 graus. E no final sobra que θ1, esse ângulo θ1, é igual a alfa mais beta. Bom, usando agora o triângulo AP'(C), tá? AP'(C) é esse daqui, certo? Segundo. Vamos fazer as mesmas considerações. θ2 mais gama mais y vale 180. E se eu pegar essa linha reta aqui, ó, que é do raio, eu tenho y mais beta igual a 180. E aí eu substituo uma na outra, cancelo 180 com 180 e vejo que θ2 vale beta menos gama. Aí, substituindo na lei de Snell, né, onde eu tinha antes θ1 e θ2, eu substituo, eu encontro essas expressões. E como nós estamos usando raios paraxiais, eu posso fazer a seguinte aproximação, né? Se eu pegar esse arco aqui, eu posso usar essa expressão que diz que o comprimento do arco é igual ao ângulo vezes o seu raio. Isso aqui não é exatamente um arco, né, gente? Vocês estão aonde convir comigo? Que é o arco desse L aqui, na verdade, é um formato aqui no C. Mas, né, como eu estou usando raios paraxiais, esse ângulo é muito pequenininho, a diferença entre o arco formado por esse ângulo alfa e esse arco L é muito pequena. Então, por isso que a gente consegue aproximar isso aqui. Então, esse L a gente pode aproximar pelo ângulo alfa vezes o ângulo vezes a distância S, que é essa aqui, né? Que é aproximadamente o raio desse arco aqui. Certo, gente? Então, isso aqui, sem aproximação paraxial, não faz sentido. Porque esse arco não é o arco formado pelo ângulo alfa e pelo raio S. Mas, para raios paraxiais, como esse alfa é muito pequeno, a gente aproxima isso aqui. A gente aproxima esse arco L do arco formado pelo ângulo alfa e pelo raio S. E aí nós temos isso aqui. Fazendo agora para esse outro ângulo, né? Esse outro ângulo, na verdade, não precisa nem de aproximação, né? Ele tem um valor real, certo? Isso aqui realmente é o R, né? Porque aqui é o centro de curvatura. Isso aqui de fato é o R, e isso aqui de fato é o meu arco. Então aqui está tudo certinho. E para esse outro ângulo aqui, onde eu tenho um gama, né? Eu tenho o mesmo raciocínio, certo? Mesmo raciocínio. Tem uma distância S, essa distância aqui não é exatamente S, mas como são raios paraxiais, isso é tudo muito parecido, e aí eu encontro que meu gama vale L sobre S'. E aí eu posso substituir aqui, ó, nesses gamas aqui, alfas e betas encontradas anteriormente. Então só fiz aqui separar, né, os termos em parênteses, substituo aqui os meus alfa, beta e gama que eu encontrei, então dá isso. E eu posso cancelar os L's, que são comuns dos dois lados, e no final eu encontro essa expressão aqui. Então essa é uma expressão que consegue relacionar a distância do objeto, a distância da imagem, o raio de curvatura da superfície refratora e os índices de refração, conforme a gente tinha imaginado na análise qualitativa, né? Existe uma relação entre índice de refração, raio de curvatura e as distâncias. Beleza? Com esse raciocínio, a gente também pode calcular uma ampliação lateral da imagem. Assim como acontece na reflexão em espelhos esféricos, na refração em superfície esférica também existe variação do comprimento da imagem. Então a gente usa uma expressão para medir a ampliação lateral, né? E é importante que a gente siga a convenção de sinais nessa expressão, tanto nessa aqui da ampliação lateral, como na expressão anterior, que relaciona posição de imagem de objeto, né? Então vamos lá. Como existem vários tipos de imagem, então é importante a gente conhecer as convenções de sinais. Então o objeto, quando ele é localizado à frente da superfície, é importante lembrar aqui o que é a frente de uma superfície, né? Tem que considerar porque você pode ficar dos dois lados da superfície,
tanto no ar como dentro do vidro, da água, certo? Então a gente considera como frente aquele lado da superfície que está virado para o objeto, tá certo, gente? Que está virado para o objeto. Então, normalmente, se você faz um cálculo só com uma superfície, você vai ter um S positivo, porque o objeto sempre vai estar à frente da superfície, né? Mas acontece, às vezes, você fazer associação de superfícies, como vai acontecer com lentes, em que você tem a imagem de uma superfície virando um objeto para outra. E aí pode acontecer de eu ter o meu S negativo, que é o que a gente chama de objeto virtual. É quando o objeto está atrás da superfície. Certo? Vocês vão ver melhor isso aqui quando a gente falar de lentes. Muito bem. Se a minha imagem ela se forma atrás da superfície, então tem um objeto, passa a superfície, ele se forma atrás, eu tenho uma imagem real e meu S é positivo, meu S' é positivo. Agora, se essa imagem se formar na frente da superfície, quer dizer, tem um objeto, tem a superfície e a imagem se forma antes, ela não se forma depois da superfície. Então, nós temos um S' negativo, isso significa imagem virtual. Então, imagem virtual, S negativo, imagem real, S positivo. Para o centro de curvatura atrás da superfície, que é o que acontece com superfícies convexas, né, aquela que tem, que é aquele primeiro exemplo, né, o centro de curvatura fica atrás, eu tenho um foco positivo e um R também positivo, é bom lembrar isso. E para o centro de curvatura, quando eu tenho a superfície côncava, meu centro de curvatura é na frente da superfície, e meu R vai ser negativo e meu foco vai ser negativo também. Se bem que a gente não usa foco nessa expressão, né? Acho que eu me enganei aqui. Isso aqui é para ser R e não F, certo? Então, superfície convexa, R positivo, superfície côncava, R negativo. E imagem direita, eu tenho uma ampliação lateral positiva e imagem invertida, ampliação lateral negativa, certo? Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente entender melhor essa convenção de sinal e essa aplicação dessa expressão. Muito bem, um pequeno peixe está em um aquário a uma profundidade L abaixo do nível da água. Então está aqui o peixe, isso aqui era para ser L, não S. Ou então aqui era para ser S, né? Para o gato que está observando pela parte de cima do aquário, qual é a profundidade aparente do peixe? Veja aqui pelo desenho aqui da ilustração, a luz que atinge o olho do gato é essa aqui que sofreu refração. E para a cabeça do gato, como ele está recebendo luz que está divergindo desse ponto, então o gato vai achar que o peixe está exatamente aqui, ou seja, mais perto da água do que ele realmente está. Esse efeito acontece quando a gente observa de cima de uma piscina uma pessoa nadando, né? Se você olhar uma pessoa nadando, se estiver de fora da água, você acha que a pessoa está mais próxima da superfície do que ela realmente está. E ainda digo mais, né? A gente olha o fundo da piscina, pensa que a piscina é mais rasa do que ela realmente é. E isso acontece por causa desse efeito de refração da água, certo? Se você observar bem de cima, isso diminui um pouco mais, né? Porque a refração é um pouco menor, mas ela acontece, certo, gente? Bom, então vamos lá para os cálculos, né? Veja bem, aqui eu tenho uma superfície, aqui é o objeto, né? Meu objeto está aqui, é meu peixe. E a imagem ela é formada aqui. A gente já vê de cara que é uma imagem virtual, né? Veja que a superfície que separa não é uma superfície esférica. Ela é uma superfície plana. Mas a gente pode fazer o cálculo considerando que o raio ele tende a infinito, porque uma superfície plana nada mais é do que uma esfera com raio infinito. Então, se eu botar o raio infinito, eu simulo uma superfície plana. E aí aquele termo que tem depois da igualdade, ele vai a zero, né? Você sabe que 1 sobre infinito, no limite, isso vai a zero. E aí substituindo, como eu tenho aqui, considerando o índice de refração aqui 1.3, e o N2 como sendo 1, que é o A, então substituo numericamente, taraná, faço a conta, e vejo que a posição da imagem, S' é menos 0,752 da profundidade. Então a imagem vai ficar aproximadamente 75% mais próximo da profundidade real do objeto. E veja que é negativo, né? Ou seja,
a imagem é virtual, conforme consta lá na tabela de convenção de sinal, tá certo? Vamos para mais um exemplo. O mosquito jurássico foi encontrado no interior de um bloco de âmbar. Então está aqui o desenho dele, a imagem, né, a foto. O bloco de âmbar apresenta uma das superfícies esféricas com um raio de 10 centímetros, conforme a figura a seguir. O índice de refração do âmbar é 1,6 e a cabeça do mosquito está sobre o eixo central da superfície esférica a 7 centímetros da mesma. Dessa forma, determine a posição da imagem em relação a esta superfície. Então, nós estamos observando aqui um mosquito que a posição dele que nós estamos vendo não é exatamente a posição real, porque isso aqui é fruto de refração. Então, a luz bate na superfície, bate no mosquito, é refletida pelo mosquito. E a luz que a gente enxerga é justamente essa que é refletida pelo mosquito. Então, meu objeto, que é o mosquito, ele está dentro da superfície, dentro do meio de mais refringente, né? E a gente vai observar de fora. Então, vejam bem, a equação das imagens, né, formada em superfície esférica, fica assim. O meu índice de refração é minha posição do objeto, que é 7, né? Como o objeto ele é real, então ele tem valor positivo. O meu índice de refração é 1,6. O índice de refração do meio do outro meio, né, do meio que eu estou observando, vale 1, e minha posição em imagem que eu quero medir. Aí eu tenho aqui a parte do índice de refração e o raio. Veja que o raio é negativo, né? Porque aqui eu tenho como o objeto está dentro, então o objeto enxerga a superfície côncava. Superfície côncava significa centro de curvatura antes da superfície. E aí, como vocês viram lá na convenção de sinais, se o centro de curvatura estiver antes da superfície, eu vou ter um raio de curvatura negativo. Por isso que isso aqui aparece menos 10, certo? Então, como o objeto está dentro da superfície, então o que a gente chama de antes da superfície é justamente dentro dela, né? Então tem que ver esse referencial aí, que é o referencial do objeto. Bom, então fazendo todos os cálculos, nós vimos que o objeto ele vai se encontrar a menos, esse menos aqui significa porque a imagem é virtual, mas ele vai se encontrar a 5,88 centímetros da superfície, do vértice aqui da superfície. Então ele se encontra um pouco antes do que ele realmente é, né? Como a gente estava esperando, certo? Bom, espero que é isso. O vídeo ficou um pouco longo, né? Admito que ficou um pouco cansativo, então até eu fiquei um pouco cansado aqui, mas espero ter esclarecido, e qualquer dúvida postem na plataforma, e é isso aí.